Minha pergunta vai a respeito da educação. Uma das grandes críticas ao sistema educacional é de que os alunos de todos os níveis, ensino fundamental, médio e até mesmo os egressos no ensino universitário, são em grande parte analfabetos funcionais. Com o desaparecimento da escola normal, que habilitava para a tarefa de alfabetizar, os professores do fundamental, formados em cursos universitários de graduação, não recebem esta formação, nem mesmo em cursos de graduação em pedagogia. Bom, se os professores não sabem alfabetizar, como é que nós podemos ter alunos alfabetizados? O ensino médio, que poderia formar normalistas para as séries iniciais do fundamental, não é de competência do município. Então é preciso uma ampla reciclagem dos professores nas escolas municipais do ensino fundamental, principalmente aquelas das séries iniciais que devem ser preparados para alfabetizar. A minha pergunta é: quais são as propostas de governo para habilitar professores da rede municipal para a tarefa de alfabetizar? Como se viabilizaria essas propostas e qual a porcentagem de orçamento da Secretaria da Educação pretendida a destinar para o aperfeiçoamento dos professores, seja na alfabetização, seja em outras habilidades? Candidato Serra, 3 minutos. Candidata Soninha, para suas considerações a seguir, 2 minutos. Candidato Serra. Muito obrigado pela pergunta, pela importância do tema e pela chance que me dá de tratar de uma questão como essa. Olha, o nosso perguntador tocou num aspecto essencial, que é a questão da qualidade do ensino, que é a minha obsessão. Eu sou professor, a vida inteira, até a vida pública, fui professor. Comecei dando aula de adolescente ainda de matemática. Tenho obsessão pelo ensino, pela didática, né, pela transmissão do conhecimento. No tempo que eu estudei, em escola pública, era melhor, mas era um universo muito restrito. A educação no Brasil se espalhou bastante. No governo Fernando Henrique chegou a quase 100%. Foi uma grande conquista. Mas o grande desafio que permaneceu foi a qualidade. Eu, quando era prefeito, ia dar aula nas escolas, na 4ª série do ensino fundamental. Como governador, a mesma coisa. Dar aula com tema, começo, meio e fim, e conversar sobre essas outras coisas, para poder entender melhor qual é a questão. E a questão é a sala de aula. O aprendizado é na sala de aula. Você pode fazer muitas outras coisas em volta, mas o aprendizado mesmo é na sala de aula. E os alunos querem aprender. Para isso, nós temos que fortalecer os professores, do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual. Quando eu cheguei à prefeitura aqui, o piso salarial era de R$ 1.200. Hoje é R$ 2.600. Foi um avanço. Mas temos que ir mais longe do que isso com os professores. Nós temos que criar um centro interno de treinamento e formação. Não basta mandar para as universidades, porque muitas vezes as universidades estão por fora das necessidades didáticas do município, das suas especificidades. Então temos que criar esse centro de formação. Não é caro, dá para fazer. Eu não vou dar nenhum percentual, mas dá para investir nisso. Seja para o professor que passa no concurso, para ele se reciclar em matéria de município, seja para o professor que já está dando aula, para se reciclar. Isso é fundamental. Houve uma medida também que eu introduzi na prefeitura e no estado. Foi um segundo professor, na verdade uma aluna de pedagogia, para o 1º ano, porque a alfabetização é no 1º e no 2º ano, que ajudou bastante também. Quero dizer que em 2005, 47% das escolas de São Paulo tinham nota no IDEB inferior a 4. Hoje é pouco mais de 5%. Houve uma melhora considerável. E a nota do IDEB, pelo lado do desempenho na cidade, continua aumentando, inclusive neste ano. Isso foi omitido aqui. Provavelmente também não conheçam esse número. Agora, a questão é que isso tem que ir bastante mais adiante.
né, com preposição. Tempo encerrado. Candidata Soninha, recetando aqui o nosso cronômetro, terá 2 minutos para a sua fala. Pode prosseguir. Eu fiz magistério no ensino médio e tenho o maior orgulho disso. Eu estudei didática, modos de conduzir uma classe e hoje tem uma resistência, de novo, ideológica muito grande a isso. Uma boa parte da categoria da educação não admite a ideia de que alguém formado em nível de ensino médio tenha condições de assumir classes de ensino fundamental para conduzir. E eu acho que a gente precisa enfrentar esse dogma com muita firmeza. Uma pessoa pode ser formada em pedagogia e não saber, de fato, como ensinar operação de frações para uma turminha de segundo ano. Também pode ser formado em matemática, passar no concurso, na prova, no processo seletivo e não saber ensinar a divisão por 2 algarismos para uma turma de segundo, de terceiro ano. Então, ter a habilidade, a capacidade de dar aula não é exatamente o que se desenvolve nos cursos de ensino superior. São coisas diferentes. E eu, tendo feito magistério, quando eu fui dar aula na cultura inglesa, eu passei por um outro processo seletivo, por um treinamento, uma avaliação, um tempo em que nós assistíamos a aula de um outro professor, assumíamos a turma com outro professor acompanhando a nossa aula, até que de fato tivéssemos a nossa turma para dar aula. Então, esse processo de integração do professor à vida escolar, a uma turma que lhe será apresentada, para minha avaliação, precisa ser muito mais bem conduzido do que é hoje. E a gente tem essa emergência. Emergência não devia ser, porque há muitos anos a gente passa por isso, do analfabetismo funcional. Muitas entidades hoje se dedicam a essa recuperação, a esse reforço de forma voluntária. Tem um professor uma noite por semana num salão paroquial que dá aula para uma turma. O poder público tem de patrocinar essas atividades, monitorar, acompanhar, dar os recursos pedagógicos, didáticos, para que a gente faça esse esforço concentrado com maior volume e mais rapidez. Candidato Serra, recetando aqui o nosso cronômetro, terá mais 1 minuto para as suas considerações. Segundo o mostrador lá, 2. Mas é um só, viu? Pronto, 1 minuto. Eu creio que isso que a Soninha disse quando ela foi dar aula na cultura inglesa é interessante. É o que eu penso a respeito de professor que entra na rede. Tem o concurso, passa, depois tem um curso, depois tem assistir aulas, enfim, e se integrando para começar a funcionar. Quando começar com o mínimo já de eficiência e de competência. Ela deu um bom exemplo pessoal, mas eu acho que vale para o sistema educacional e traduz aquilo que eu penso. Quero dizer também que a questão do tempo de aula é muito importante. E no município houve um avanço. Tempo integral é coisa séria, custa recursos, custa tempo, custa preparação. Tempo integral não se faz por decreto, né? Agora, na cidade de São Paulo, o número de horas no ensino fundamental já aumentou 25%, porque foi eliminado o turno da fome, passou de 4 para 5. E mais ainda, foram eliminadas as escolas de lata. Tempo esgotado, candidato. Agradecemos aos candidatos a participação.